Bom dia, turma 501, tá? Aula de Geografia. Pega o caderno de Geografia, cabeçalho, a data de hoje, 5 de maio de 2020. Geografia é a nossa disciplina, tá? Estamos no módulo 2, com o assunto Como se formou o povo brasileiro, tá? Então, vamos pegar a apostila nas páginas 292 até 297. A formação do povo brasileiro, ele teve sua origem com os indígenas. Lembram daquela aula que quando os portugueses chegaram aqui e teve aquele estranhamento do povo português com o povo indígena? Então, os indígenas já estavam aqui. Lembra que a tia falou que são os verdadeiros donos da terra? Então, estavam já com os indígenas. Fomos colonizados pelos portugueses. Tá? Os portugueses foi que colonizou todo o povo, tá? E mais tarde a chegada dos africanos para o trabalho escravo. Então, na verdade, a nossa formação, nós temos três origens. A princípio, os indígenas, tá? Os índios, dos portugueses e dos africanos. E aí, lá na página 292, vocês vão, bota por favor a data, na página 292, a data de hoje, 5 de maio de 2020. Tem os indígenas, antes da chegada dos colonizadores portugueses em 1500, nas terras que atualmente correspondem ao Brasil, existiam diferentes povos indígenas. Estima-se que nessa época havia em torno de 2 a 5 milhões de indígenas nessas terras. Vocês lembram daquele encontro que foi chocante, né? Os indígenas nus e os portugueses, todos eles vestidos. Então teve aquele choque que Pedro Vaz de Caminha fez as características todas, escreveu para o rei de Portugal dizendo como eles estavam. A gente falou na aula passada. E o que aconteceu com os nossos colonizadores? Quem foram nossos colonizadores? Os portugueses. Foram os principais colonizadores a participar da formação do povo brasileiro, os portugueses, tá? Essa colonização teve início no século XVI, tá? Mais para frente, os africanos, entre os séculos XVI e o século XIX, cerca de 4 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil para serem escravizados, para trabalharem nas lavouras. Então, eles chegaram aqui também com a função de serem escravizados, mas também fizeram parte da nossa formação, da formação do povo brasileiro, tá? E aí, nesse período que os escravos estavam aqui, foram várias revoltas, muita coisa aconteceu na vida dos escravos, dos negros africanos, que eles começaram a se revoltar. E essas revoltas originou em lugares onde eles poderiam ficar mais tranquilos, tivessem uma vida digna, mesmo fugitivos. Eles saíam das senzalas, geralmente das fazendas, das casas grandes, e fugiam para um lugar chamado quilombo. Existiram vários quilombos no Brasil, vários. Mas um dos mais famosos chama-se o Quilombo dos Palmares, tá? Que foi de Zumbi de Palmares, lá em Alagoas. Então, aí nós temos nessa página quilombo e quilombolas, os locais de refúgio mais procurados pelos africanos escravizados, que escapavam dos maus tratos, que eles eram muito maltratados, e do trabalho forçado eram os quilombos. Nesses locais, os africanos se abrigavam e criavam novas relações sociais. Eles tinham, assim, lá eles conheciam outros escravos de outras fazendas que também fugiam por maus tratos, porque estavam sendo muito maltratados, eles eram espancados, enfim, foi muito triste a vida do negro africano aqui no Brasil. E lá eles tinham uma vida, eles conseguiam se organizar e viver, entre aspas, tranquilamente. Por que, entre aspas? Porque muitas das vezes os quilombos eram atacados pelos senhores do mato, pelos donos das fazendas que mandavam
buscar os negros, e seja onde for. E eles encontrados, eles eram capturados dentro desses quilombos. E quando os capitães do mato chegavam em determinado quilombo, eles faziam uma devastação fora de série, atirando fogo, dando chicotada em todo mundo, tiro muitas das vezes, e resgatando, de repente, os escravos que fugiam de alguma determinada fazenda, que os donos das fazendas, os fazendeiros, queriam eles de volta. Tá? Além dos indígenas, dos colonizadores portugueses e dos africanos, nós tivemos outros povos imigrantes também, tá? Isso ocorreu entre os anos de 1870 a 1950, em busca de oportunidade de trabalho aqui no Brasil, tá? Vamos então para a página 296 e 297, fazer essas atividades até a 297. A 298 não precisa fazer, tá? Pra gente, na próxima aula, fazer a correção e dar mais uma apimentada nesse assunto aí, tá bom? Um beijo, meus amores.